jogo até equilibrado e o Palmeiras criando chance. Por isso que eu acho que o Santos teve uma oportunidade de ter uma vantagem, aí sim, considerável, para encarar o Palmeiras, que é favorito, que é um Palmeiras que sabe superar esses momentos. E se o Abel fizer esse trabalho, que acho que ele vai fazer, de pelo menos mesclar, recuperar alguns jogadores. Aí eu não digo fisicamente, não. É clinicamente. O Endrick está com dor. É nítido que o garoto está toda hora mexendo na perna e tudo. Dá uma segurada assim. Não, quando surge o Alviverde, você sabe, a gente surge aqui com mais um vídeo. Estão falando demais aí, né? O Santos também tá comemorando aí, torcedor falando que já acabou, né? Comemorando demais aí e tal. Comemora, aproveita aí, tá? Aproveita essa semana, zoa bastante, comemora, tira onda, porque não se sabe o que vai acontecer depois das 18 horas, né? Do domingo. Especialmente depois das 20 horas do domingo que vem. Então, é bom aproveitar, porque não se sabe se vai durar muito esse negócio aí, né? Até porque dizem que a alegria de pobre dura pouco, né? Então, eu sei bem como é que é. Esse negócio de alegria de pobre dura pouco. Mas a gente vai ver mais do que está acontecendo agora na imprensa brasileira. Vamos ver o que eles falaram aí dessa derrota do Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Paulistão. Mas você tem que dar o seu like no vídeo aí, pô. Ajuda a gente aí, manda um positivo. Tem gente que vê o vídeo, mas não tá dando like. Eu peço aqui, o pessoal ignora. Vai lá, dá um like, não custa nada. Levanta pra cima aí, dá um cliquezinho aí, nem que seja pelo teu telefone celular. Clica no botão de positivo pra cima. Tem um pra baixo e pra cima. Clica no positivo pra cima. E, claro, confere a inscrição. Aproveita e confere se está inscrito no canal ou se está inscrever-se. Se tiver inscrever-se, o botão aí, você clica nesse botão para colocar ele inscrito. E aí manda o seu comentário aí embaixo também se você concordar com o que vai ser dito agora. Ao calendário continental. É sempre de cima para baixo. Quando a FIFA faz um calendário, as confederações e as federações precisam se adequar a esse calendário. Por isso que cria-se a data FIFA, não existe jogo. Como a Conmebol colocou o jogo do Palmeiras, a CBF tem que se adaptar a esta data, não tem o que fazer. E as federações? Agora, ele pediu também, não foi, Pascoal? Não, quem pediu o jogo para quinta-feira, para quem não sabe isso, porque às vezes as pessoas não sabem por que o jogo foi quinta. Porque a seleção jogou, os jogadores voltaram no voo da presidente do Palmeiras, e o Endrick, inclusive, veio com um fisioterapeuta fazendo tratamento, né, porque foi um fisioterapeuta do Palmeiras para o tratamento, e ele voltou fazendo o tratamento, porque o Rios, que jogou pela Colômbia, e o Murilo, que ficou no banco da seleção brasileira, reclamar do Murilo cansado do quê? Ele não jogou na seleção do Brasil. Ele não jogou. Então, o Abel é simplesmente genial. Ele tirou todo... Com essas declarações... O Endrick também não jogou tanto tempo, não. Não, jogou meio tempo de meio tempo. Na coxa, calma, jogou advogada, com essa pancada. calma, advogada, calma. Não, mas é porque o menino tomou uma pancada, não estou falando que tomou uma paulicinha arrebentou, fez os gols. Eu tô não. falando de minutagem, de cansaço. É assim, você jogou 90 e 90 Sim. e chegou aqui e jogou. Não. O Endrick entrou... Quantos minutos contra a Inglaterra? Jogou 20 minutos com a Inglaterra? 20 e poucos. Então, assim, não acho que o que tem é isso. Ficou treinando lá, não acompanha o ritmo daqui, tem a viagem, né? Os horários, né? Que ele fala que o horário atrapalhou o Murilo. Agora, que não era tão minutagem, China, né? Mas sempre muda um pouco. Nem Rios e nem Murilo. Não, o Rios entrou no Endrick. segundo tempo, no segundo jogo, e se não me falha a memória, no primeiro jogo ele entrou no finalzinho. Bem no finalzinho. No primeiro jogo ele entra. O que tem é que aí sim, voltou e jogou na quinta. É isso. Aí de quinta pra... Aí sim. Essa recuperação de quinta. No primeiro jogo, ele entra no intervalo junto com o cara que arrebentou o jogo, que é o... Dr. Rames Rodrigues. Dr. Rames Rodrigues. Eles mudam realmente o jogo. E aí no outro jogo ele entra no fim. Aí no outro... Então ele jogou a mesma coisa que o Endrick. Mas eu acho que não é nem da viagem que ele reclama. Acho que ele reclama Sim, um tem um dia mais de descanso, outro menos. O Endrick, com 17 anos, se não tivesse machucado, chegava quarta-feira naquele aviãozinho e jogava de noite. Sim. É isso. 17 anos voando, pelo tempo que ele jogou lá. Uma questão física. Mas teve um tempo. Teve uma paulicinha do Cucurella que atrapalhou. Mas há um outro detalhe aí, Pascoal, que eu não sei se foi muito assim, ele pediu para quinta. A gente se esquece um pouco que antes disso ser marcado, o Santos queria jogar em São Paulo. Isso. Ou no Morumbi, ou no campo do Corinthians. Aí não daria para fazer 2 jogos aqui na quarta-feira.
Porque o Santos tinha essa intenção. Quando o São Paulo nega, o Corinthians nega, o Santos decide e solta uma nota, independentemente, vamos jogar na Vila. Mas o papo é que ele queria jogar aqui. Foi a primeira intenção, mas inclusive, do presidente. Mas a data ia do ele jogo? não ia fazer 2 jogos em São Paulo, a polícia não deixaria. O Santos jogando ali no Morumbi e o Palmeiras. Não, o Santos jogou a semifinal no campo do Corinthians. Não jogou a final. Não jogou a primeira da final, que o São Paulo e o Corinthians negaram. Não, gente. É para a primeira da final. Na semifinal, o jogo na do Santos quarta-feira. O jogo do Santos foi no campo do Corinthians. Tá, e o Palmeiras jogou quando? Na quinta. Na quinta. Então, gente, eu tô falando no mesmo dia. O Santos queria jogar na quarta-feira aqui em São Paulo. E jogou. Aí empurraram o Palmeiras também para quinta por conta disso. Que para o Palmeiras também era bom porque recebia os jogadores da seleção. Agora sim, você entendeu? É isso aí. Não daria para fazer os 2 na quarta também, a polícia não ia deixar. Aí depois o Santos mudou de ideia. Não mudou de ideia, não. Aquilo não teve o campo. Não, mas aí ficou não, mas jogou quinta. na Neoquímica. Jogou na Neoquímica. Mas isso na sexta-feira anterior. Tô falando ele dessa tá falando quarta agora, quarta, meio de semana. Mas nessa quarta, meio de semana, é isso que a gente não tá entendendo. Teve jogo do Santos? Teve, contra o Bragantino. Contra o Bragantino. Na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. E o Palmeiras com o Novo Bragantino na quinta. É isso que deu um dia a mais de descanso pro Santos. Mas o Palmeiras concordou e gostou disso. Não, o Palmeiras concordou e jogou, e até porque talvez não desse pra ser quarta mesmo, que ele não concordasse, porque não ia dar pra ser 2 jogos. O Mauro tem razão no que ele tá explicando. Porque não podem 2 jogos na capital paulista. Sim. A polícia não permite. Mas você sabe uma coisa, o que acontece? Quando o time não joga... Quando o jogador não vai bem, aí o Zinho sabe muito bem o que eu vou falar. O jogador não vai bem, ele não joga bem. E tem jogador que chega no vestiário e já fala, gente, eu não fui bem hoje, quero falar pra vocês que eu vou pro próximo jogo, pode contar comigo, mas hoje eu não fui bem. Quando perde pênalti, principalmente. Resumindo, alguma besteira. O Abel fez esse mise-en-scène todo pra gente estar aqui falando da declaração dele e não falar do desempenho ruim, é isso. Falar que o Veiga ele botou de ponta esquerda e escolheu o lado ruim do Veiga pra jogar. O Veiga produz muito mais quando joga de meia. Se ele continuar assim, ele vai repetir com o Veiga a mesma coisa que ele fez com o Arthur, que é tirar o cara de posição onde tá rendendo e queimar o cara. Ele na ponta esquerda, eu só tenho uma convicção. Na ponta esquerda, o Veiga não produz. Não produz. Ponto. Jogando de meia pela direita, ele é canhoto para acionar a ultrapassagem do lateral ou a ultrapassagem do volante na triangulação que é composta pelo Palmeiras nos lados do campo, que o Palmeiras esqueceu um pouco isso nesse início de temporada, porque deu certo na final do Campeonato Brasileiro os 3 zagueiros e parece ser uma verdade única. E não existe verdade única nem no futebol. Você pode jogar com 3 zagueiros bem, como pode jogar com 2 zagueiros bem, ou pode jogar com 3 zagueiros mal ou com 2 zagueiros mal. Isso aí não tem verdade, não tem porque o futebol não tem uma verdade linear. As coisas acontecem no jogo. Né? O cara vai sair numa bola, o goleiro erra um passe, sai o gol. O Atlético Mineiro, 2-0 no placar. Bonito, pá, pum, pá. Só uma saída de bola esquisita. E aí o que aconteceu? Um gol de joelho do Jamerson contra. Aí virou todo o jogo a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou o jogo. Sim. Sem falar do jogo do Bahia, que ele vai falar que o treinador tirou os 4 melhores jogadores do campo. E aí botou um contra-ataque, precisa de reforço. Aí é difícil, né? Aí o treinador também tem que assumir a responsabilidade. O Abel, o que ele está fazendo? Ele está tirando a responsabilidade dos jogadores do Palmeiras, transferindo para outros setores, transferindo para outras situações, transferindo para carregar um caminhão de pedra. E é difícil descarregar um caminhão de pedra, como é difícil descarregar um caminhão de melancia. Então vai ter que descarregar no jogo do São Lourenço e vai ter que descarregar 2 ou 3 no jogo contra o Santos. Quantas substituições pode fazer no jogo? 5. Se você tem um time que está cansado, por que você demora tanto para mexer então? Claro que não foi isso, gente. Foi de cansaço físico. O Palmeiras não jogou bem, acontece. Individualmente. Não jogou bem. Jogadores, tecnicamente, erraram muitos passes. Né? Essa ligação que o Palmeiras tem, essa conexão que tem dos seus setores, ela não foi encaixada bem, porque tecnicamente o time falhou, errou. Os jogadores que fazem a diferença não estavam numa tarde e noite legal. Eu acho que legal o Abel defender os seus atletas, como ele falou, os jogadores tentaram, lutaram, correram. Aí ele falar dessa coisa de um dia de descanso para um, para outro não. Aconteceu, ele não está falando nenhuma mentira. Agora, depositar que o resultado foi ruim só por isso, eu acho que ele não está, nem ele está falando isso. Não, porque ele tem 5 substituições. E assim, ele poderia fazer logo. Faz o intervalo 3 logo. de uma vez. Já não jogou mal no primeiro tempo? Fisicamente, o meu time não tá bem. Aonde que eu tô? Quem tá de desgaste maior?
Ele tem um bom banco. Tanto é que os caras que entraram, para mim, entraram bem. Muito bem. Fizeram boas jogadas e tiveram chances para empatar o jogo. Por isso que eu acho que o segundo tempo não foi tão ruim do Palmeiras. Foi um jogo até equilibrado e o Palmeiras criando chance. Por isso que eu acho que o Santos teve uma oportunidade de ter uma vantagem, aí sim, considerável, para encarar o Palmeiras, que é favorito, que é um Palmeiras que sabe superar esses momentos. E se o Abel fizer esse trabalho, que acho que ele vai fazer, de pelo menos mesclar, recuperar alguns jogadores. Aí eu não digo fisicamente, não. É clinicamente. O Endrick está com dor. É nítido que o garoto está toda hora mexendo na perna e tudo. Dá uma segurada assim, recupera ele, que ele é uma peça fundamental, né? O Palmeiras precisa de quê? De gol. Sim, claro. Pelo menos de um para igualar, né? O Palmeiras se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol, fez um treino regenerativo. Amanhã de manhã faz o último treino antes da viagem para a Argentina, onde enfrenta o São Lourenço na estreia da Copa Libertadores da América, um jogo bastante importante. Nessa partida, o técnico Abel Ferreira tem a tendência de poupar vários titulares, uma coisa que ele já fez, inclusive, no ano passado, justamente nessa fase final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa, perdeu o primeiro jogo, depois poupou vários titulares contra o Bolívar, usou praticamente o time reserva e depois conseguiu reverter a desvantagem no Allianz Parque. A ideia é exatamente essa, o Abel Ferreira quer aproveitar esse período para poder rodar um pouco mais o elenco, principalmente na questão física. Os jogadores estão sentindo bastante e o Abel falou a respeito disso, principalmente por causa desse calendário apertado. E para essa partida contra o São Lourenço, o Richard Rios, o Lázaro e o Rony deverão ganhar espaço na equipe titular. Já o Santos folga hoje, se reapresenta amanhã, terá a semana inteira de treinamentos, como o Abel mesmo disse, com uma dúvida, né? O Julio Furque saiu machucado no começo do primeiro tempo, sentiu lesão, uma dor, né, na coxa, é dúvida para a partida. Além disso, o Santos deseja fazer uma certa blindagem com o elenco e também com a comissão técnica. O que foi passado pra gente, Glaucia, ontem, é que ninguém vai dar entrevista durante a semana, nem o Carille, nem os jogadores, justamente para evitar dar qualquer tipo de arma para o adversário utilizar no jogo de volta aqui no Allianz Parque. Boa, Vlad, a gente já volta a falar também, trazendo alguns outros aspectos da Vila ontem, né, do que teve lá nessa primeira partida entre Santos e Palmeiras. Vou pedir para o pessoal trazer aí um retrospecto do Palmeiras em decisões e também com semana cheia, jogos de Libertadores, isso já aconteceu, já tem viagem, tem estreia de Libertadores e tudo mais, mas dentro da própria fala dele, ele lembra, o Pep Guardiola esses dias também reclamou, é um problema mundial, global. Global, essa é a palavra. Para essa questão de calendário, né? De muita coisa, muitas competições, enfim. A gente sabe que todo ano vai acontecer isso. Acredito que o Carille gostaria muito de ter esse problema, né? Que o Santos está na Série B, não tem a Libertadores agora no meio de semana. Acho que se perguntasse, ele preferiria ter que equilibrar esses pratos também e não disputar uma segunda divisão do Paulista. Será que a ideia para o Palmeiras, do Abel, é de fato fazer como ele fez no ano passado, nessa primeira partida de Libertadores? Segura, vai lá, é campeão paulista e depois volta com tudo para a Libertadores? Ele começou assim o ano passado. Acho que faz todo sentido, né? Porque é uma fase de grupos que, por mais que não tenha uma margem grande para você errar, tem uma margem. Uhum. Não é um mata-mata que você tá logo de cara, umas oitavas, umas quartas de final. E no final de semana o que está em jogo é um troféu. Então, acho natural que ele faça isso, acho que é o que faz mais sentido. Acho que o Palmeiras tem total condição que, mesmo com o time mudado, e aí não precisa ser necessariamente todo o time reserva. Você pode, com esse lance de 5 substituições, mexer nos 3 setores. Tira 2 de um, 2 de outro, 1 do outro. Aí, por exemplo, começa o time misto e termina o time misto também, mas com 5 substituições diferentes. Então, essa questão das substituições, ela te dá um espaço legal para você fazer alterações sem realmente perder toda a estrutura de time. Ou vai com todo o reserva também, não tem muito o que fazer, não. Assim, óbvio que o Abel e a sua comissão é quem tem mais subsídio para tomar essa decisão. Eles estão no dia a dia, eles estão vendo os jogadores, eles têm todos os exames, os dados desses atletas, quem está mais desgastado, quem não está. E até pensando para o restante da temporada também faz sentido você segurar um pouquinho agora, que vai ter momento que não vai ter muito para onde você correr. Então, assim, acho bem natural e acho que, como a gente tem falado, o confronto está aberto. Os números a gente viu do Palmeiras, não dá para duvidar. Mas falando do jogo, eu não gostei muito do Palmeiras ontem, não. Tirando a
a reta final ali, que realmente o time se impôs, achei muito abaixo o jogo do time do Abel. E é um ciclo, né? Assim, primeiro que ninguém liga para estadual até chegar na final, né? Chegou na final, aí vale muito, assim. E eu acho interessante porque o próprio Abel, ele tira um pouco desse discurso aqui, né, no Brasil, assim, porque para ele vale muito, porque é um título. E aqui, né, a discussão é justamente o quanto que vale o estadual. Mas é assim, ele já reclama, ele já pontua a questão física, justificando parte do desempenho do Palmeiras nesse jogo contra o Santos. Porque ele volta lá atrás, né? O Santos jogou um dia depois, enfim, e aí jogou um dia depois até por uma questão logística de segurança aqui em São Paulo, né? Os dois times jogaram aqui, não poderia acontecer no mesmo dia, enfim. Tudo bem, o calendário ele machuca principalmente as equipes que têm o melhor desempenho, né? Porque entra em várias competições e o Palmeiras passa por isso. Agora, se o Palmeiras tivesse desempenhado muito melhor na partida de ontem, para além do físico, se tivesse entrado na rotação Palmeiras, se tivesse produzido, se tivesse já conseguido um resultado interessante, aí ele poderia pensar já em poupar alguns jogadores para ter o melhor deles na grande decisão, porque daí era só realmente defender um resultado em casa. Isso não aconteceu. Então, isso agrava a situação, porque é aí que ele vai ter que dosar mais ainda, né? Mas sim, faz sentido, vai ter que reverter um resultado, tem muita capacidade. Aquela tela é impressionante, porque ele perde os 2 jogos e faz exatamente o mesmo resultado, goleando na volta. Isso é impressionante mesmo. Mas aí é a hora do Abel ser Abel, né? Do mesmo jeito que lá atrás já virou pro menino e falou, o menino Endrick, que vai ficar fora nesse momento, não é pra ele, ele também tem que virar agora e falar, você não tem condição, você não vai pra esse jogo. Não, é o jogo de meio de semana. Esse é o jogo de meio de semana. Sim, mesmo vale de fazer isso. Mesmo vale pro Zé Rafael, mesmo vale pro Veiga. Tem a teoria de que assim, esse jogador é ruim de tirar, que ele não gosta de sair. Aí o treinador tem que ser treinador. Não, para este jogo de quarta-feira, ele vai tirar o jogo decisivo pro Palmeiras domingo. Eu vou ver se ele vai chegar e falar pro jogador, Vai, manda uma mensagem pro nosso amigo. Não manda nem no avião. Eu acho que não tem problema tirar o Endrick, não. Tanto é que na final o Endrick falou, jogaria, mesmo que não tivesse uma perna, não sei o quê, que eu tipo assim, eu entraria de qualquer jeito. Esse jogo agora de quarta não precisa disso. Sim. Mas domingo precisa. Ele precisa ser destaque. Eu seguraria no mínimo 3 caras que para mim são fundamentais. Endrick, Zé Rafael, Veiga e Endrick. O Zé teve muito abaixo do que ele pode render e tem rendido. E é fundamental para ditar o ritmo. E não o Zé mais à frente, o Zé mais atrás. De segundo. Eu, como comentarista, dando a minha opinião, seguraria o Zé Rafael para ele jogar de primeiro no domingo. De primeiro volante no domingo. Joga o Aníbal de novo, agora contra o São Lourenço. E aí, no final de semana, Zé Rafael de primeiro com Rios. Muito bem, então, eu acho que a gente vai com um time bem forte para esse domingo, para o jogo de volta, porque no meio de semana é bem provável, e eu espero que o Abel Ferreira leve os reservas. Primeiro jogo de Libertadores, cara, vamos ganhar, mas vamos palpar o titular aí, vamos levar essas reservas aí, porque não podemos dar sopa pro azar, né? Temos que concentrar aí o time especialmente o Endrick, né? Bom, o Endrick tá sentindo aquela pancada até hoje, meu. Então a gente tem que deixar o Endrick de fora dessa estreia da Libertadores aí. Sei que ele é fominha, quer jogar, mas tem que tirar ele aí. Tem que dar um descanso pra esse moleque aí agora, pô. Deixa entrar outro aí no lugar dele. Bota o Rony Rústico. O Rony Rústico é artilheiro da Libertadores, pô. Artilheiro histórico, o cara que mais fez gol com a camisa do Palmeiras na Libertadores. Tem que botar ele pra jogar. Bota ele ali, quem quer que seja, Breno Lopes. Inventa alguém lá, pô. Entendeu? Acho que o Flaco Lopes talvez devesse ir. Porque de repente ele faz um gol, ganha uma moralzinha. Ele tá em baixa. Não tá fazendo gol. Então, de repente, um Rony e Flaco Lopes não seria uma má ideia. De repente, acho que seria uma das exceções que eu levaria. Né? Agora, Zé Rafael tiraria, com certeza. O Gomes nem pensar. Deixa o Gomes inteiro pra final aí. Ele capaz de recuperar direitinho, aí ainda pra final. Não. E você, já deu o seu like? Então dê o seu like, se inscreva no canal aí, se é que não está inscrito, confere a inscrição. É sempre bom conferir, porque o YouTube tem desinscrito as pessoas de seus canais em que são inscritas, né? Não dos seus, mas dos canais em que são inscritas. Confere a inscrição aí. Prepara já para clicar no próximo vídeo, claro, depois de deixar o seu comentário aqui a respeito do que falaram aí. Avante palestra!